Bom, galera, hoje a gente vai analisar a entrevista que o Roberto Cabrini fez com o Rafael Cardoso. Rafael Cardoso vem passando por uma série de acontecimentos na vida dele, separação conturbada, traição, dependência, alcoolismo, dependência de drogas. E eu vi essa entrevista e pensei, cara, eu preciso compartilhar isso no meu canal porque tem muita coisa que a gente pode extrair dali, muita coisa boa que a gente pode extrair dali. Embora seja coisas desastrosas que acontecem na vida do homem, a gente consegue extrair muita coisa daqui como um aprendizado. Vamos analisar essa entrevista? Contas com você mesmo. Precisou disso para poder sair do buraco. Vamos começar? Bora. O ator está no centro de graves acusações. Violência doméstica, relacionamentos amorosos conturbados, denúncias de agressão, ataques e fúria. E uma vida sob o domínio de drogas pesadas. E compulsão sexual. Quem é Rafael Cardoso? Eu sou um homem. Vocês ouviram? Compulsão sexual. A gente já vai falar disso mais pra frente. Que quer resgatar a família. Viver uma vida tranquila para minha família que eu tenho. Minha ex-mulher, minha sogra, toda a família do lado de lá. Hoje eu tenho a minha mulher, a Carol, minha filha. Que tipo de imagem você tem hoje? Eu acredito que deu uma manchada, né, no que as pessoas tinham do galã de novela, da família Margarina, né, com a minha ex-esposa, né, aquela família. Em 2013, se casa com a influenciadora e atriz Mariana Bride, com quem tem 2 filhos. Após 16 anos de relacionamento, Rafael e Mariana se separam. Como é que você define os 16 anos de casamento com ela? Foi maravilhoso. Imagina como é que eu não vou achar que é bom. Tem 2 frutos maravilhosos e tem 50% dela lá. Né? O mais foda disso tudo é o que ele disse, né? 2 frutos maravilhosos, ou seja, 2 filhos. E quem se prejudica mais na história é sempre as crianças, né? A gente já vai entender o porquê. 2. Então eu só tenho a agradecer. A gente viveu uma história linda nesse momento. Por que você se separou da Mariana Bride? Eu acredito que foram várias intercorrências, né? Que eu errei, ela errou. Você admite que foi infiel? Sim. Muitas vezes? Algumas. Existem, inclusive, registros nas redes sociais em que você assediava mulheres, inclusive menores de idade, enquanto ele estava casado. Vamos falar sobre isso. Uma atriz de 17 anos expôs mensagens enviadas por você, nas quais você pedia fotos da jovem e confidencialidade. Isso aconteceu? Aconteceu, eu não sabia que era menor, tanto que eu falei, me desculpa, e ainda brinquei assim, quando você for maior, se você quiser, você fala comigo. Aí que tá, né? Ninguém nunca quer saber como que foi a história. A gente entende isso, a sociedade entende isso como assédio, abuso de menores. Por quê? Por isso que você precisa tomar cuidado, cara. O homem que ele não controla a si mesmo, ele tá fadado, na verdade, ao fracasso, a perder para ele mesmo. Porque aí ele vai se envolver com uma pessoa sem saber que ela é de menor, cara. Olha o efeito causa que isso acontece. Ah, mas eu não sabia que era de menor. Cara, essa história aí pra cima de nós, pô, essa história é velha, né, cara? E mesmo que seja verdade que não sabia, como é que você não tomou precauções? Como é que você não sabia que era de menor? E uma vez que você estraga a tua imagem, é o que ele disse ali, a imagem fica manchada. A pessoa não te vê mais como você era antes. Eu falei assim, porque eu não sabia. Imagina, eu tenho 2 filhas. Como é que você Deve classifica ser ruim mesmo. essa sua postura, esse seu gesto? Foi totalmente errada na minha parte. Foi um erro sem tamanho, né? Eu ficava muito com isso, aquela coisa sexual descontrolada e mandando mensagem quando eu acordava no outro dia, que eu via aquela lista de pessoas que eu tinha falado, eu falava, nossa, o que eu tô fazendo da vida? Você tinha compulsividade por sexo? Sim. Chegou a dias de eu transar com 5 mulheres diferentes. Você se tratou de... Olha, isso aí se chama compulsividade sexual. Há pessoas que têm compulsões sexuais, que não controla os próprios desejos, né? Ela faz coisas e, como ele disse, no outro dia ele via o que ele fez e batia um arrependimento. E quando eu digo que o vício na pornografia é a pior droga que existe, a pornografia é a pior droga, e o vício nela é o pior vício que tem, é por causa disso. Porque para você
a ter acesso a outras drogas, você precisa ir lá comprar, ir na boca, buscar. Já a pornografia, você abre o Instagram, ela tá ali, você abre o TikTok, ela tá ali, você abre o Google, aparece um anúncio de um aplicativo, então ela vende você de graça, muito fácil. Por isso que você precisa ter um domínio sobre si mesmo por causa disso. Porque senão você vai indo aos poucos é só um vídeo, é só uma conversa, quando vê você está traindo a tua família, você está gastando o teu dinheiro, você está traindo a si mesmo, e você está adoecendo, porque ali você está criando uma doença, está criando um vício. E, poxa, bateu arrependimento, cara, é um efeito de uma droga química, substância química, droga, a cocaína, a própria cocaína ela tem esse efeito, onde você cheira, você acha que é um super-herói, e no outro dia te bate uma depressão, cara, um arrependimento, e é o mesmo efeito que esse cara diz estar sentindo. Tem me tratado bastante, inclusive. Mariana, ex-esposa, revelou sofrer violência emocional e psicológica e que por isso procurou medidas protetivas. 2 processos distintos estão em andamento, ambos sob segredo de justiça, um na vara da família e o outro no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Quando é que você começou a notar que você começou a se tornar violento, sem limites, pavio curto? Quando eu não queria mais estar casado, né? Eu já não queria mais estar casado e vivendo uma vida de mentira. E muito provavelmente ele não queria mais estar casado por conta disso. E não o contrário. Não é que ele não queria estar casado e foi atrás disso. Muito provavelmente, né? Eu não sei ao certo o que aconteceu, mas muito provavelmente o normal é de ser o contrário. Por conta dele estar caindo nesse vício, ter cultivado esse tipo de coisa, né? E não ter se tratado antes, que ele não queria mais estar casado, que ele se tornou violento, porque a violência, provavelmente, nesse caso, ela veio como uma consequência. Hoje você tem consciência de que responde a um processo grave de violência E isso acontece muito, tá? Acontece muito. doméstica? Sim. E se você foi condenado? Se precisar pagar, eu pago. Eu já estou aqui para pedir que entre em um acordo, que a gente consiga ficar bem, assim. Sônia Bride, jornalista importante do país, sua ex-sogra, te acusa de violência doméstica extrema, praticar abuso patrimonial, psicológico, e que você teria inclusive invadido a casa dela, destruído o carro dela. Como é que você foi capaz disso? Eu entrei na casa dela, né? Que eu morava no mesmo condomínio, e que eu não estava conseguindo ver os meus filhos, né? Então, não tinha medida judicial nenhuma. E eu fui indagar, e fui lá questionar, né? Tava só o caseiro e a empregada lá, e aí tava perto do carro, aí chutei a sinaleira do carro, quebrou só a sinaleira, não quebrei o carro inteiro, não teve nada disso. A sua ex-sogra, Sônia Bride, se sente ameaçada por você? Eu acho que se sentia, né? Acredito que eu venho se sentiu, porque eu vociferei várias coisas, a gente com raiva, né? Quando tá descontrolado, a gente fala várias coisas. Eu tive por muito tempo ela. Eu sei que é difícil, cara, principalmente em separação, né? Quem nunca teve um relacionamento conturbado, que atira a primeira pedra. Eu sei que é difícil, às vezes, controlar a nossa emoção, a vontade de expressar a nossa ira, a nossa raiva. Só que nós, principalmente homens, que temos uma raiva muito grande dentro de nós, a gente precisa aprender a canalizar essa raiva para direcionar para algo que dê resultados positivos, por acaso. Porque se nós não controlarmos essa ira, essa força, essa raiva que temos dentro de nós, uma escolha, uma decisão, uma ação que você faz, não tem mais volta, cara. E aí você mergulha em arrependimento pro resto da vida. Como figura de mãe, eu tive problema no coração, ela me ajudou muito, né? Eu descobri pós-Covid. E graças a ela você passou pelos exames. Graças a ela, não queria fazer. E descobriu que você tinha. Descobri que eu tinha uma fibrose, que eu tenho uma fibrose congênita. Hoje eu tive que instalar um desfibrilador interno. E como é que você foi capaz de ameaçar justamente a pessoa que salvou sua vida? Porque estava sob efeito, né, de droga. Sob efeito de droga, álcool, por isso que eu digo que não compensa. Por muito tempo minimizei o meu problema, né? Minimizei a minha Que problema é esse exatamente? Alcoolismo, adição, e eu não tinha ideia de como funcionava o meu cérebro, né? E eu nunca quis trabalhar isso direito, né? Você usa álcool excessivamente? Usava, não uso mais. Drogas também? Também. Que tipo de droga? Cocaína, grandes quantidades? Grandes quantidades.
Você se tornou refém das drogas? Em um dado momento, sim, porque eu não queria pensar no que estava É acontecendo. normal, você se Qual torna um foi a última vez refém. que você usou drogas? Tem um ano e 2 meses. Hoje a guarda dos 2 filhos está com a mãe Mariana. Quando o pai dos meus filhos cumprir os requisitos estabelecidos pela justiça, ele terá o direito de vê-los presencialmente. No momento, ele tem o direito de se comunicar com as crianças diariamente, embora nem sempre o faça. Quanto tempo faz que você não os vê? 1 ano e 9 meses. Cara, essa é a pior parte. Imagina tu ficar... não poder ter acesso aos teus filhos porque tu não consegue se controlar. Imagina o quão doloroso deve ser pro cara, né? É claro que cada um tem suas responsabilidades, cada um tem as consequências das decisões que toma, mas deve ser dolorido. Uma vez sem abraçá-los. E falar, né? Eu tento colocar de lado, né? Hoje você só pode falar com eles. Por telefone, por vídeo, eu falo todos os dias. Você ainda não pode vê-los, se encontrar com eles. Não, ainda não. A gente está trabalhando nisso e já acredito que vai acontecer. Rafael Cardoso, você se considera um bom pai? Eu acredito que eu sou um pai maravilhoso, não um bom pai. Você é um bom exemplo para os seus 3 filhos? Hoje eu sou. Você agrediu a sua ex-esposa? Isso que ele falou é importante. Se eles consideram um bom exemplo, ele pode ser um bom exemplo ainda. Ainda pode dar tempo. Quando acontece a redenção, né, pura, pode ser que os filhos dele vejam ele como um exemplo, um bom exemplo. Não. Você agrediu a sua ex-sogra? Não. Você sabe que hoje a justiça determina que você não pode se aproximar delas. Sim. Você tem consciência disso. Você não pode se aproximar delas. Sim. Você espera ser perdoado pela sua ex-mulher, pela sua ex-sogra? Eu espero, né? A gente tem que... Você acha que isso pode acontecer? Eu acredito que todos nós merecemos. Acredito que a gente vai... Bom, o perdão, de fato, merecemos sim o perdão. Só que também não adianta você exigir agora que haja uma aproximação, um relacionamento amigável, né? Ninguém é obrigado a isso, aliás, embora possa perdoar. De família pro resto da vida. O que você diria à sua ex-mulher e à sua ex-sogra? Perdão. Perdão por qualquer erro. Isso é sincero? Do fundo do meu coração, perdão por qualquer tipo de erro que eu tenha cometido, pelas minhas falhas, pela minha falta de habilidade de conseguir lidar com os problemas, né? Eu vejo que isso te emociona muito. Sim. Com a minha falta de habilidade de conseguir falar o que eu estava sentindo, né? De ter explodido de momentos que eu não queria. Enfim. Procuradas, Mariana Bride e sua mãe Sônia Bride preferiram não se manifestar. Novas denúncias surgem. Rafael protagoniza outro episódio de violência. A vítima é o gerente. Sim, de verdade, Como é que você pôde chegar a tamanho descontrole? Totalmente desestabilizado emocionalmente, já estava desistindo de... Que ele bateu num gerente de restaurante, né, cara? A pessoa, quando ela tá desestabilizada emocionalmente, sob efeito de drogas, não controlando a si mesmo, a pessoa já sai de si e já faz coisas que eu chamo de possessão. Esse tipo de possessão. Uma possessão demoníaca onde o demônio é a própria mente dele. O próprio demônio dele é ele mesmo. Querendo depressivo, excesso de uso de droga, de tudo, né? Para aqueles que nesse momento desejarem te perguntar, mas não é muito cômodo culpar as drogas pelos seus próprios atos? Cara, seria muito cômodo se eu... Essa pergunta que o Cabrini fez para ele, essa pergunta foi uma pergunta provocativa e ela machuca, uma pergunta provocativa, né? Só que uma pergunta muito importante. Veja o que ele falou. Culpasse só as drogas, não. Tem eu ali também. Tem a prepotência de achar que é maior do que o problema. Tem... Ouviu só? A prepotência de achar que é maior que o problema. É assim que você entra num vício, achando que você só vai experimentar, que você só vai conhecer, que é só mais um rolê, é só mais uma diversão, e quando você se der conta, você nem casa mais tem. A prepotência de não querer ouvir os outros, lógico, tem todas as falhas de caráter que vinham juntas, né? Nós temos aqui a versão da pessoa que se considera sua vítima. Você pode assistir pra gente saber o que é verdadeiro e o que não Que é o gerente do restaurante é a grande dúvida falando. da minha vida.
Doença de adição, da compulsividade, né? Isso é... Como alguém como você é capaz de chegar a um ato tão extremo assim? Descontrole emocional, uso de droga, bebida. Você não tinha razão nenhuma para fazer isso? Não. Creio. Isso... Você poderia ter matado. Psicótico. Não, acredito que A um surto psicótico, você refere assim? eu vejo dessa forma, porque a doença, né, é uma doença que eu acabei adquirindo. E Que doença é essa? doença de adição, da compulsividade. Então, a doença que você acaba adquirindo, né? A gente tem ali as comprovações científicas, a psicologia, mas eu diria, cara, que isso não é uma doença que você se adquire, e sim uma doença que você cria, tá? Você cria, através de decisões péssimas, inclusive, né? Escolhas, renúncias, mas é uma doença que você cria, a adicção. Adição cara, basicamente não tem cura. Você vai viver a vida toda num processo de reconstrução, de autocontrole. Então, depois que você se torna um adicto, é isso aí, cara. Né? Isso é muito típico dos neuros divergentes, né, que eu faço parte, né, eu tenho a condição de superdotação. Mas aí entra uma contradição. Um superdotado é um ser que tem uma inteligência superior à média. Como alguém que tem uma média superior à inteligência não consegue se controlar? Porque a parte emocional do superdotado é totalmente mais sensível. Podemos passar um Foram pouco. se acumulando. A de fazendeiro delicado, que contrasta com a vida financeira instável e até a fama de mal pagador. Rafael Cardoso, como é que você está financeiramente hoje? Estou quebrado. Quebrado? Quebrado. Defina isso. Estou falido. Falei, gastei todo o meu dinheiro. Em quê? Em droga, em besteira, em álcool, em erros de investimento. Rafael, você costuma honrar seus compromissos? Sim. Você deu calote no hospital? Eu não tinha dinheiro para pagar. Eu não dei calote, eu não tinha dinheiro para pagar. Ou eu escolhia pagar o aluguel, pagar a pensão para não ser preso, ou pagar o hospital. Você não pagou? Não paguei. Você não tem dinheiro nesse momento? Nesse dinheiro para pagar, não. Mas você tem uma fazenda. Eu tenho uma fazenda, mas eu não posso mexer na fazenda porque está em litígio. Na separação de bens, eu não posso mexer, não posso... Ou seja, esse cara saiu da pobreza, ficou rico, e devido ao vício em drogas e pornografia, esse cara ficou mais pobre do que ele era antes. Porque agora ainda ele tá numa posição negativa, que além de pobre, ele tá doente. Eu não posso penhorar, não posso nada. Nada deixou de ser abordado. Rafael, você é uma pessoa preconceituosa? De maneira alguma. Então por que na sua rede social em 2023 você compartilhou uma publicação homofóbica concordando Pô, cara, mas com o aí... Nego Di, que criticava Aí também não tem como defender o cara, né? João Guilherme, Pô, o Nego dizendo Di. que tal tipo Apagou, né? Minha memória apagou as memórias que eu tinha com ela, assim. Eu tenho 3, 4 memórias mais fortes, assim. Eu acho que para não sofrer o meu cérebro, ele cortou. Você tinha uma ligação muito forte com a morte. E do momento do diagnóstico para a morte foi tudo muito rápido. Foi muito... É que ele tá falando da mãe dele, que ele era muito novo quando perdeu a mãe dele, cara. Normalmente, eu conheço gente, eu tenho gente próximos, pessoas próximas a mim, que perderam os pais cedo. E hoje elas passam basicamente por esse motivo, por essa mesma situação. É como se fosse uma fuga, né, para escapar da dor. E, cara, isso é triste. É triste porque eu sei o que a falta de um pai e de uma mãe faz na vida de uma pessoa. Eu não consigo me lembrar, assim, direito das coisas. Eu me lembro de me despedindo dela no hospital. Isso marcou muito a sua vida. Eu não chorei, né? Eu não chorava. E depois, enfim, comecei a soltar, né? Demorou um tempo, depois dos 15 anos, assim, mas tive com certeza uma revolta, né? Nessa mesma época, seu irmão mais velho mergulha nas drogas. Como é que as drogas entraram na sua vida? O meu irmão, ele começou a usar droga com 13, 14 anos, por aí. Cara, eu já contei minha história aqui pra vocês, sobre como eu tive que abdicar de muita coisa na minha vida, quando meu irmão tinha 15 anos e veio morar comigo. Esse é o papel do irmão mais velho. Direcionar os irmãos mais novos e ser um exemplo, né? Principalmente quando essa família não tem pais ou mães, tá? Principalmente quando o pai não é presente ou a mãe não é presente.
O papel do irmão mais velho é esse, ser um exemplo, direcionar os irmãos mais novos para um caminho virtuoso, uma conduta boa, moral. E esse cara aqui, além de ter perdido os pais cedo, o irmão dele mais velho entrou nas drogas ainda adolescente, cara. Vê como que a família é desestruturada e isso prejudica. E você? Eu comecei com uns 15, uns 16, depois que eu saí do futebol e tal, aí comecei a beber, aí depois de beber, aí começou, né, maconha, aí depois o meu irmão acabou se envolvendo com as coisas e eu achei cocaína em casa, aí começou cocaína com 17. Uma carreira de sucesso, 18 novelas, muitas como protagonista. Filmes. Eu já assisti algumas novelas com esse cara antigamente. Tudo isso ruiu e ele não pode culpar ninguém, além dele próprio. Além dele Você próprio. se tornou rico como ator? Sim. E joguei tudo fora. Você não pode reclamar da sua carreira? Não. E você jogou tudo isso fora? Sim. Sim, acabei por conta da adição de tudo. Eu falei. Você reconhece que mereceu a sua demissão? Sim, eu acho que não da maneira que foi, mas sim. Qual foi a questão principal da sua demissão? Eu não cumpri com o meu trabalho. Né? Por que você não conseguiu cumprir com o seu trabalho? Porque eu estava no processo de adição ativa, depressão. Né? Eu estava num processo tão destrutivo e com uma depressão tão profunda. Depressão, pronto. Soltei tudo, né? Todos os traumas, assim. Não tem como não adquirir depressão. Ou não criar depressão. Desde lá de trás da mãe. Hoje o advogado Luiz Antônio Nunes e o psicólogo terapeuta Jean Alessandro. Da temperança, digamos assim. Prestes a completar 40 anos, Rafael Cardoso convive com medos e tentativas de reconstrução. Ele sabe que apagar o passado é impossível. Impossível. Resta procurar não ser mais refém dele. Sinceramente, você acha que merece ser perdoado pelas pessoas às quais você feriu? Eu acho que não fiz nada que não possa ser remediado. Né? Remediado. Na vida, quem não estou minimizando meu erro, não estou diminuindo minha culpa de qualquer coisa, né? Minha responsabilidade, mas por que eu não mereceria? Rafael Cardoso, até que ponto eu devo acreditar que você está curado? Eu nunca vou estar curado, porque não tem cura. Não tem cura para adição. Não tem cura. Como eu falei antes, é um processo que você vai passar a vida inteira numa espécie de autocontrole, numa espécie de reconstrução. Não tem cura. Para adição. Até que ponto eu devo acreditar que você não representa mais uma ameaça à sociedade? A garantia é o meu compromisso de querer viver, né? E eu sei que se eu errar de novo, eu não vou mais ter outra oportunidade nessa terra. Provavelmente você não. quer que as pessoas saibam de fato? Que eu assumo totalmente qualquer tipo de erro que eu tive, né? Eu sei a minha responsabilidade pelos meus atos. E que hoje não tem mais espaço para esse tipo de coisa na minha vida, né? Essas pedras do caminho que surgiram, tudo isso assim, é para edificar essa ponte de construção de um novo exemplo. Eu estou ressignificando esses erros, estou ressignificando esses traumas, para isso, para eu conseguir realmente transformar isso em uma nova casa, um novo alicerce, um novo momento de vida, assim. Coitado desse cara. Pô, podia ter baixado o vídeo, né? Coitado desse cara, bicho. Esse cara aqui, eu acompanhei esse cara aqui, porra. Só que esse cara aqui falou uma coisa agora no finalzinho ali, ele fala mais uma coisa, ele fala assim que ele tá trabalhando o lado espiritual dele. E, cara, para esse tipo de problema, o principal é o teu lado espiritual. Não é, dá pra ver que ele provavelmente tá cuidando do corpo físico dele, que, né, ele tá em forma ali. Isso é importante, você cuidar do teu corpo físico, cuidar da tua mente. Ele anda com um advogado e um psicólogo, né, que acompanha ele para todo lugar. E cuidando da mente dele, cuidando do espírito dele. Ou seja, ele está trabalhando a tricotomia dele, corpo, mente e espírito. E isso é muito importante, porque esse tipo de doença, ela destrói principalmente o teu espírito, cara. A ponto de você achar que não merece mais se tornar bom de novo. E é aí que a gente se engana, porque é uma espécie de sabotagem. A gente merece sim, e a gente pode voltar a ser bom. É claro que não tem cura para o processo dele, porque vai ter, isso vai ser para sempre um processo de reconstrução, de autocontrole,
sempre tentando reprimir impulsos e desejos, só que ele pode voltar a ser bom sim, como ele disse muita coisa boa ali. As pessoas merecem sim um voto de confiança, merecem ajuda, merecem perdão. Dá pra ver que, pelo menos eu sinto que ele é um cara bom, sempre acompanhei aí a carreira dele quando eu era mais novo, vi minha família toda assistir filme, novela com ele. Então, o que eu tenho pra dizer é isso, cara. E fica longe, cara, fica longe da droga, fica longe da pornografia. Inclusive, vou deixar na descrição desse vídeo aqui um canal do Charles, meu amigo, que ele é um adicto e ele fala sobre a dependência química, ele fala muito conteúdo, ele é palestrante, então vale a pena você seguir, vale a pena acompanhar, principalmente se você também é um adicto ou pretende abandonar a vida de drogas, de álcool, e é isso aí, cara, que esse vídeo possa ter ajudado vocês de alguma forma, e obrigado por assistir.